E aí, meu irmão, tudo bem? Vamos lá meditar mais um pouquinho aqui numa palavra que eu tenho para deixar para você? Nesse instante eu vou estar lendo Lucas 15. Lucas 15, por ser um pouco grande essa passagem e por você provavelmente já conhecer essa história, eu vou resumi-la para que você possa compreender o raciocínio que eu quero deixar para você. Eu estive falando sobre algumas condutas e alguns adjetivos e aplicabilidades do vulnerável, né? Sobre o vulnerável e a sua oração, a alegria do vulnerável, sobre a segurança do vulnerável, né? Sobre os fundamentos e a utilidade do vulnerável. Falei sobre a unidade do vulnerável e agora eu quero falar sobre a importância e o valor do vulnerável diante de Deus. Talvez você sempre se pergunte, né? Por que Deus ele tem deixado essa situação? Ou pior, será que Deus nos abandonou diante dessa situação de pandemia e de crise? Eu tenho muita dificuldade com essa pergunta, porque eu vejo uma crise de fé sendo instaurada no coração desse que está perguntando esse ponto, né? E nesse momento, talvez você seja essa pessoa que está perguntando isso. Por que estamos vivendo essa dificuldade? Por que existe esse mal no mundo, né? A grande clássica pergunta filosófica, né? Por que existe mal nesse mundo, né? Bom, Deus responde de uma maneira excepcional aqui em Lucas 15, o fundamento e o ponto por que Deus ele nos ama e nos protege, né? Aqui você vai ver que cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar, né? Isso está no versículo 1. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. A primeira parábola que a gente vai ver, aliás, as três parábolas, elas são muito lindas de serem estudadas particularmente individualmente, mas a maior beleza da parábola é observá-las num aspecto pleno e total, né? As três parábolas, elas fazem parte de um todo. Spurgeon já disse que as três parábolas, a parábola da ovelha, da moeda perdida e do filho perdido, né? Elas são três painéis de um só quadro, né? Outros dizem que é como uma pirâmide as três parábolas, né? Elas são três lados de uma pirâmide da doutrina do evangelho, mas há uma inscrição diferente em cada lado dela, né? Outros dizem também que as três parábolas são lindas quando contadas separadas, né, como bem disse, mas quando combinadas, mas presenteiam com uma exposição muito mais completa de sua doutrina. Meus irmãos, quando lemos essas três parábolas juntos, descobrimos que o vulnerável tem importância para Deus. Qualquer homem e mulher que ama a Deus é acolhido como uma ovelha, como uma dracma e como um filho perdido. Porque afinal, perder uma ovelha é ruim, perder dinheiro é péssimo, mas perder um filho é terrível, não é verdade? É a partir desse sentido que nós vemos o que Deus ele quer nos ensinar. O primeiro fundamento primeiro, Deus ele se importa com você e comigo, porque sem você o rebanho dele estaria completo. Você é uma peça-chave nesse ponto. Sem você, o rebanho estaria completo. É essa a primeira lição que Cristo ele quer passar nessa parábola tão linda e maravilhosa, né? O segundo ponto que nós vemos aqui nessas três parábolas, a segunda lição que ele mostra é que sem você não haveria uma verdadeira e completa formosura. Por que eu digo isso? Porque as dracmas, nesse sentido, elas apresentam-se um valor monetário, sim, mas é muito mais do que isso. Com aquela quantidade de dracmas, aquela mulher, ela desejava criar o quê? Uma coroa para demonstrar, sim, a sua real formosura. Quando nós temos, então, uma perca dessa primeiríssima moeda ou de outra moeda qualquer, nós perdemos, então, a verdadeira beleza, a essência daquela real coroa. Então, porque Deus se importa com você, o segundo aspecto, né, que eu digo é porque sem você não haveria uma plena e completa formosura no reino. E finalmente, quando nós chegamos aqui à última parábola que Cristo conta, né, diante dos fariseus e mestres da lei,
é sobre o filho perdido, sobre o pai que tinha 2 filhos. Essa é a real interpretação e verdadeira pergunta, né? Aliás, o verdadeiro título da parábola, né? É porque você e eu somos filhos. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus se importa com você. Deus se importa tanto com você, porque sem você o rebanho estaria incompleto. Porque sem você não haveria uma plena formosura. E porque você e eu somos criaturas criadas por Deus, mas somos filhos de Deus, no qual chamamos Deus de Abba. Então não tenha medo diante da situação. Deus, ele ainda continua no controle de tudo. Deus, ele continua resgatando os seus filhos, assim como ele demonstrou em sua parábola, porque ele não deseja um rebanho incompleto. Ele deseja uma plena e real formosura e ele deseja que os seus filhos estejam perto dele. Esse é o maior fundamento que nós encontramos, que mostra a real preocupação de Deus para com o vulnerável. Deus ama o vulnerável, Deus ama você, Deus me ama, porque nós dependemos completamente dele. E é isso que mostra essa linda passagem de Lucas 15, onde Cristo ele ensina que não importa a lei, não importa os aspectos que são externos, que os fariseus queriam impor sobre Deus e sobre Cristo principalmente. O que mais importa nesse momento é o seu amor e o nosso reconhecimento, que é Ele o nosso Salvador e o nosso Remidor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus querido, meu Deus amado, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor faça trazer à memória que nós somos teus filhos amados, ó Pai. Não seríamos nada sem Ti. Seríamos meramente vulneráveis diante de toda a maldade e atrocidade desse mundo. E agora, nesse momento de dor e pandemia, ó Pai amado, te pedimos, protege-nos, ó Pai. Protege-nos, ó Pai amado, como o Senhor mostra em sua parábola, e como o Senhor protegeu as ovelhas, ó Pai amado, como o Senhor quis reconfigurar e construir novamente a coroa de dracma, ó Pai amado, e da mesma forma como o Senhor quis trazer de volta o seu filho e festejou com muita alegria, nós queremos te pedir agora nesse momento que o Senhor nos proteja e nos fortaleça, no nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe.